Oi pessoal, esse é o vídeo Segurança em redes locais sem fio, como garantir o máximo de segurança no ponto de acesso. Eu sou o professor Otton, sou mestre em informática e meu e-mail é ottonb@yahoo.com. O roteiro da nossa aula conta com a apresentação do professor, uma pequena introdução ao assunto, alguma coisa sobre padrões e 3E para WLAN, segurança e ponto de acesso. Aí nós passaremos desde um ponto de acesso sem segurança, por um ponto de acesso com web, até finalizarmos com o máximo de segurança, que é o WPA-PSK ou o WPA-AES. Eu sou mestre em informática e bacharel em ciência da computação. Ambos os títulos foram obtidos na Universidade Federal da Paraíba, Campus 2, atual Universidade Federal de Campina Grande, em Campina Grande, na Paraíba. Tenho algum tempo de experiência de ensino, desde 1991, quando eu fazia ensino técnico tanto no Senac quanto no Data Control, passando por 99, aí eu fui para Palmas, no Tocantins, quando lecionei na UBRA. Em 2000, lecionei na Politécnica de Zurique, na Suíça. De 2001 a 2002, na UNIT, em Aracaju, Sergipe. Em 2002, na Politécnica de Eindhoven, na Holanda. 2002 e 2003, novamente na UNIT, em Aracaju. Em 2004, eu fui aprovado para um concurso para a Escola de Administração do Exército, para ser primeiro-tenente de informática do Exército Brasileiro. 2006 a 2008, eu fui para a Unime. 2005 até hoje, eu estou na Estácio FIB, em Salvador. 2008, também até hoje, na Unifax. E na Unime, entrei novamente em 2011. Os telefones celulares que nós temos atualmente já superam a quantidade de telefones fixos. Sem falar em computadores portáteis, em personal digital assistants e celulares que permitem acesso intermitente à internet com os seus pacotes de dados nas operadoras. Vejam aí abaixo um BlackBerry à esquerda, ao centro um iPhone 4 e à direita um Samsung Galaxy, que são os 3 celulares mais utilizados, ditos smartphone, do mercado. Isso nos traz 2 desafios. Primeiro, a comunicação nos enlaces sem fio e depois a mobilidade, já que o usuário que tem esses dispositivos fica sempre em movimento e quer estar acessando a internet em qualquer lugar que ele estiver. Todo enlace sem fio, melhor, o espectro eletromagnético, ele é regulamentado. No Brasil, a entidade responsável pela homologação das frequências é a Agência Nacional de Telecomunicações, ou Anatel. Tem uma faixa nesse espectro que é denominada de Industrial, Scientific and Medical, ou ISM. Essa faixa pode ser utilizada sem licenciamento algum por parte das agências responsáveis pela homologação. No Brasil, apenas a faixa de frequência, que tem largura de banda de 83,5 MHz, a partir dos 2,4 GHz, pode ser utilizada desta forma. Nós temos alguns equipamentos móveis no mercado brasileiro. Vejam aí, à esquerda o iPad 2, logo ao lado dele o Samsung Galaxy Tab, acima e à direita um Samsung Galaxy e abaixo e à direita um iPhone 4. São os 2 equipamentos ditos tablets e smartphones mais utilizados no mercado, com os 2 sistemas operacionais também mais utilizados, que são o iOS da Apple e o Android da Google, que está embarcado nos dispositivos da Samsung. Os equipamentos que são portáteis, eles podem ser levados para qualquer lugar, mas não é aconselhável que você se movimente enquanto os utiliza. Vejam à esquerda um notebook da Asus e à direita um MacBook Pro da Apple. E existem equipamentos que nem são móveis nem são portáteis. Vejam à esquerda um desktop comum, um PC, embora tenha dizendo aí Mac, e à direita um iMac. Todos esses dispositivos, móveis, portáteis ou não móveis ou portáteis, podem compor uma rede sem fio, desde que tenha uma placa de rede sem fio que acesse
a mesma. Ora, a não ser que você queira fazer isso. Isso aí é um dispositivo que nem é portátil nem é móvel, mas o indivíduo adaptou para carregá-lo como uma piada ao wearable computing ou computação que pode ser vestida. Quando falamos de padrões, o I3E é o responsável pela padronização de redes locais, pessoais e metropolitanas, com ou sem fio. Todos os padrões podem ser encontrados no endereço www.i3e802.org. Eis alguns padrões para redes sem fio. O I3E 802.11, que é o padrão para redes locais sem fio, ou Wi-Fi. O I3E 802.15, que é o padrão para redes pessoais sem fio, por exemplo, Bluetooth. E o I3E 802.16, que é o padrão para redes metropolitanas sem fio, e eis um dos exemplos, que é o WiMAX. O nosso interesse está no padrão I3E 802.11, que na verdade é um conjunto de subpadrões para redes locais sem fio. Eis algumas de suas subdivisões. Para redes locais sem fio, nós temos o I3E 802.11a, B, G ou N. Há um padrão de segurança chamado I3E 802.11i e há um padrão de qualidade de serviço chamado I3E 802.11e. Quanto aos padrões que podem ser utilizados em redes locais, apenas o B, G e N são implantados no Brasil. O padrão A não pode ser utilizado no Brasil, já que a frequência de utilização está fora da faixa que a Anatel permite como ISM. Vejam no quadro azul que I3E 802.11 B, G ou N tem alguns aspectos em comum. Todos utilizam a frequência 2,4 GHz, o protocolo de controle de acesso ao meio chamado CSMA-CA e trabalham tanto no modo infraestruturado quanto no modo ad hoc. Junto a estes padrões, nós temos o I3E 802.11i, que é o padrão de segurança para a rede sem fio. Quando temos uma rede local sem fio, nós podemos tê-la funcionando em um de dois modos. No modo infraestruturado, neste caso, os hosts sem fio devem sempre associar-se a um ponto de acesso para poder utilizar a rede sem fio, ou no modo ad hoc. E aí nós temos apenas hosts sem fio. Observando essa figura, nós vemos duas células, ou Basic Service Set. Aqui acima nós temos a BSS-1, aqui abaixo nós temos a BSS-2. Ambas têm um ponto de acesso ao centro. A BSS-1, ou célula 1, tem 3 hosts sem fio, provavelmente conectados ao ponto de acesso, e a BSS-2 tem 4 hosts sem fio conectados ao ponto de acesso. Prestem atenção que o ponto de acesso é conectado através de um enlace cabeado a um hub, switch ou roteador. Claro que neste caso aqui nós temos um roteador, que por sua vez dá acesso à grande rede de computadores que é a internet. Isso aqui é uma configuração do modo infraestruturado. Vejam o ponto de acesso ao centro. Este círculo é o raio de alcance do ponto de acesso. Todos os hosts que estiverem nesse raio de alcance recebem o sinal do ponto de acesso, mas o contrário pode não ser verdade. Tipicamente nós temos aí a distância de 30 metros máxima para que um ponto de acesso e um host se comuniquem. E o ponto de acesso é ligado à rede cabeada em um switch. No modo ad hoc, nós temos apenas os hosts sem fio configurando a comunicação entre si. E aí nós temos também o raio de alcance de cada host. Aqui está o raio de alcance do host A, aqui está o raio de alcance do host B. Como ambos estão dentro dos seus raios de alcance respectivos, A e B podem se comunicar. Já o host C não consegue comunicar-se com A ou B. Eis exemplos de pontos de acesso. Um ponto de acesso que nós utilizaremos nesse curso, que é um D-Link 524. O Link SYS mais antigo, que atualmente é Cisco. Um ponto de acesso Acer. Um ponto de acesso TrendNet. Mais um D-Link e outro Link SYS.
Os 3 pontos de acesso de cima são para redes I3E 802.11b ou G. Os 3 pontos de acesso de baixo são para redes I3E 802.11b, G ou N. A parte de trás de um ponto de acesso típico contém apenas uma porta para conectá-lo à rede cabeada. Eis aqui 3 exemplos de pontos de acesso com apenas essa porta. Entretanto, quando nós compramos pontos de acesso, eles integram o próprio, que nós podemos ver aí pela antena, isso é o que configura o ponto de acesso. Há pontos de acesso com a antena embutida. Muitos pontos de acesso contêm um roteador. Este aqui, por exemplo, tem um roteador. Por isso nós temos uma porta WAN, nesse caso ela está destacada em verde. Um switch na mesma rede local do ponto de acesso, com 4 portas. Um servidor HTTP integrado ao ponto de acesso, um firewall. Temos os serviços de NAT, um servidor DHCP e um servidor TFTP. Na maioria das vezes, esses pontos de acesso suportam atualizações de firmware, que podem ser feitas tanto através do servidor HTTP quanto através do servidor TFTP. Eis um exemplo do servidor HTTP para o nosso ponto de acesso DI 524 da D-Link. Aqui está o exemplo do firewall, um exemplo para a NAT, um exemplo para o servidor DHCP e o exemplo do acesso ao servidor TFTP. Nós agora vamos ver como podemos ligar o ponto de acesso para formar uma rede local com o codec ADSL no modo roteador ou botar o ponto de acesso como roteador com o codec ADSL como ponte. Lembrem-se que o ponto de acesso tem 4 portas LAN e uma porta WAN. Então ele também pode servir como roteador. Primeiro vamos começar colocando uma LAN com o codec ADSL como roteador. Basta conectar um cabo de par trançado a uma das portas LAN. Nós temos, no nosso caso, 4 portas no switch e a outra no ponto de acesso e a outra no codec ADSL na porta Ethernet. Uma sugestão de endereços IP são 192.168.1.1 no gateway para o ADSL e 192.168.1.2 para o ponto de acesso. É interessante que o servidor DHCP do ponto de acesso esteja ativado, já que ele faz parte de uma rede diferenciada. E aí ele deve distribuir endereços após o 192.168.1.2. Atenção, se o codec ADSL distribuir endereço através de DHCP para a rede local, ele deve ser desligado. Eis aí a ligação com um diagrama esquemático. A linha telefônica é ligada da mesma forma, com um cabo telefônico com 2 conectores RJ11, normalmente isso é um cabo TP categoria 3. O endereço IP para cá é obtido via PPP. No codec ADSL, na porta Ethernet, o plug RJ45, um cabo normalmente categoria 5E conectado a uma das portas LAN, nós temos 4 portas. O endereço IP do codec ADSL pode ser 192.168.1.1 e do nosso ponto de acesso 192.168.1.2. Eis uma foto mostrando como os cabos são e como devem ser conectados para que nós formemos uma LAN com o codec ADSL como roteador. No segundo exemplo, nós teremos uma WAN e o codec ADSL no modo ponte. Desta forma, ele é apenas um elemento passivo na rede. Então, nós precisamos do cabo par trançado na porta WAN do ponto de acesso e na porta Ethernet do codec ADSL. O endereço IP de ambos deve estar na mesma rede, porque aí nós temos esse segmento de cabo na rede 192.168.0.1 para a porta Ethernet e 192.168.0.2 para a porta WAN do ponto de acesso. O servidor DHCP do ponto de acesso deve ser ativado, porque agora ele está numa rede completamente diferente da rede do codec ADSL, e é interessante que ele distribui endereços após o 192.168.1, já que esse endereço deve ser atribuído ao ponto de acesso na rede local.
Eis um diagrama esquemático de como fazer a ligação física, um cabo para a linha telefônica e o cabo UTP categoria 5E com os dois plugs RJ45. No codec ADSL o endereço 9216801, no ponto de acesso 9216802. Prestem atenção que este segmento com esta placa de rede do codec e esta placa de rede do ponto de acesso formam uma rede com apenas dois endereços IP. E o ponto de acesso em si está em outra rede que é a 192.168.1/24. Então, desta forma, é interessante colocar 192.168.1 como sendo o endereço do ponto de acesso. Eis uma foto apresentando a mesma conexão física. Nós temos também um vídeo mostrando como isso deve ser feito. Prestem atenção que tanto aqui nas fotos quanto nos vídeos o cabo de força está desconectado. E é claro que ele é necessário que ele seja conectado. Em 802.11 BGUN, o espectro de frequência é dividido em 11 canais no Brasil, embora na figura nós estejamos vendo 14 canais, mas isso aí só serve para a Europa e para o Japão. No Brasil, apenas os 11 primeiros canais são utilizados. Cada canal tem uma largura de banda de 22 MHz e o administrador do ponto de acesso é que deve escolher em qual frequência ou em qual canal esse ponto de acesso deve operar. É interessante fazer uma varredura na vizinhança para saber quais pontos de acesso utilizam quais canais, para que o seu ponto de acesso não tenha interferência dos pontos de acesso dos vizinhos. Prestem também bastante atenção que os canais são sobrepostos. Por exemplo, se um vizinho seu utiliza o canal 1, é interessante que você utilize os canais acima do 6, pois eles não são sobrepostos. Já o canal 2, o canal 3 e o canal 4 e o canal 5 são sobrepostos ao canal 1. Então pode ocorrer alguma interferência com o canal 1. Para saber em qual canal você deve conectar o seu ponto de acesso, uma das sugestões é ter um host com Linux e utilizar o comando iwlist scan com o usuário root. E aí você tem uma listagem de todos os pontos de acesso que estão rodando com os respectivos canais. Por exemplo, nesta figura nós temos 4 pontos de acesso, todos operando no canal 11 com o mesmo SSID ou com o mesmo nome. Isso significa que eles estão funcionando em conjunto, todos no canal 11. Também significa que se você utilizar o canal 11 para o seu ponto de acesso, há uma grande probabilidade de interferência com esses 4 pontos de acesso. A escolha do canal no ponto de acesso é bastante simples. Através da interface web, basta habilitar o wireless, dar um nome ao ponto de acesso, nesse caso o nome é Mr. Glue Home, e dizer em qual canal ele opera. Nós estamos, nesse caso, estou escolhendo o canal 11. Cada host sem fio deve associar-se a um ponto de acesso. E há um algoritmo para que isso ocorra. Os hosts listam de uma forma bastante simples para o usuário os pontos de acesso, porque ele percorre todos os canais buscando quadros de sinalização, que em inglês nós chamamos de beacon, e esses quadros contêm o nome do ponto de acesso e o endereço MAC do mesmo. E aí o host lista o ponto de acesso, os pontos de acesso encontrados por SSD e dá ao usuário a escolha para que ele selecione um dos pontos de acesso. Ao selecionar um ponto de acesso, pode ser necessária algum tipo de autenticação. Depois que esses passos são superados, DHCP é utilizado e o endereço IP, o endereço do gateway e o endereço IP dos servidores DNS são obtidos e o host normalmente pode navegar na internet. Os pontos de acesso, eles vêm prontos para funcionar. E aí é o que nós chamamos de modo sem segurança. É só ligar e conectar os cabos corretamente que eles funcionam. Só que o nome já está dizendo, ele é sem segurança. Qualquer host, estando no alcance desse ponto de acesso, pode associar-se a ele. Quem nunca passou pela situação em que diz, olha só, tem um mané que deixou a rede aberta e eu vou utilizar. Mas cuidado,
Um hacker pode deixar um ponto de acesso sem segurança e rodar um capturador de pacotes. E aí, quem é o mané nesse caso? Essa é a nossa primeira experiência, configurando um ponto de acesso para funcionar sem segurança. Basta ter o ponto de acesso, cabo de força, o cabo de rede, escolher se ele fará parte da rede local ou será o roteador e conectar tudo. Pronto. O ponto de acesso está pronto para ser utilizado. A segurança ela pode ser uma identificação por endereço MAC, WEP ou WPA. WPA, por sua vez, pode ser pessoal ou empresarial. A identificação por endereço MAC do host é feita de uma forma extremamente fácil. Basta que o administrador cadastre no ponto de acesso uma lista de endereços MAC que podem associar-se ao ponto de acesso. Feito isso, apenas estes endereços MAC conseguem associação. Ora bolas, também fica fácil para um provável atacante capturar quadros e clonar os endereços MAC autorizados a usar essa rede e passar a utilizar a rede como se fosse um endereço autorizado. Preste atenção que não é nosso objetivo realizar esses ataques. No caso do D-Link, o DI-524, nós não temos a lista por endereço MAC, mas nós podemos distribuir endereços IP estáticos, o que é bem parecido com a segurança por endereço MAC. A segurança com o WEP foi a primeira tentativa para garantir segurança com criptografia. Nesse caso, nós precisamos de uma senha. O host sem fio solicita a autenticação ao ponto de acesso. Esses são os passos básicos. O segundo passo, o ponto de acesso responde com um texto limpo qualquer. Por exemplo, casa. O host solicita novamente a autenticação enviando o texto criptografado com a senha. E aí ele criptografa a casa com a senha que ele tem e envia para o ponto de acesso. O ponto de acesso descriptografa o texto e compara com o texto limpo que ele enviou. Se der tudo certo, o host sem fio é associado, caso contrário, é negada a associação. Nós temos dois tipos de WEP. O primeiro é o sistema aberto. Nós temos a senha usada apenas para a criptografia dos quadros. E o segundo é com chave compartilhada, que é o que acabamos de ver. A criptografia WEP pode usar chave de 64 ou 128 bits. O WEP de 64 bits, na verdade, usa 40 bits e senha com no máximo 5 caracteres ASCII ou 10 dígitos hexadecimais. O WEP de 128 bits, de fato, são 104 bits e senhas com, no máximo, 13 caracteres ASCII ou 26 dígitos hexadecimais. O grande problema de WEP é que é possível fazer criptoanálise, ou seja, é possível quebrar uma senha WEP sem a necessidade de força bruta, apenas com matemática. Os ataques ao WEP são apenas com capturas de quadro e a inferência de senha após esses quadros serem capturados. Eis alguns exemplos de softwares que fazem isso. WebCrack, AirCrack, AirSnort, Kismet e Backtrack. A experiência 3. Configuração de um ponto de acesso com WEP de 64 bits sem dígitos hexadecimais. Na interface web do DI-524, basta dizer que a segurança, ou security, é o WEP. O tipo de autenticação é ambos, tanto sistema aberto quanto shared, quanto chave compartilhada. A criptografia WEP é de 64 bits e o modo da chave é hexadecimal. Como é em hexadecimal, obrigatoriamente nós precisamos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 caracteres hexadecimais. Uma outra maneira de utilizar o WEP com 64 bits é fazendo o uso dos caracteres ASCII. Essa é a nossa experiência 4. Vejam que tudo está da mesma forma, exceto o modo da chave, que é ASCII, e a chave agora são 5 caracteres obrigatórios em ASCII. Depois é só aplicar essa senha e tudo passa a funcionar com o WEP de 64 bits com a chave em ASCII. Nossa experiência 5 trata de configurar o ponto de acesso com o WEP 128 bits com dígitos hexadecimais. Nós precisamos de 26 dígitos hexadecimais. Eis aqui o exemplo em WEP Key 1. Depois basta clicar em Apply e está tudo bem. A mesma coisa pode ocorrer com ASCII.
O app de 128 bits, nós precisamos de 13 caracteres ASCII. Está aqui os 13 caracteres. A melhoria de segurança para o app é o WPA. Nosso terceiro nível de segurança é o WPA, o Wi-Fi Protected Access. Nós temos dois tipos de WPA, o pessoal e o empresarial. Nós primeiro estudaremos o pessoal. O WPA pessoal divide-se em TKIP ou PSK. Neste caso, uma senha com até 63 letras pode ser usada, com criptografia de 256 bits. Dependemos de frases e não mais de palavras a serem adivinhados. Agora, ou força bruta ou dicionário para quebrar a segurança com WPA. Vejam como é simples escolher WPA. Nós podemos escolher lá WPA PSK com TKIP OES e botar uma senha como uma frase, teste de senha compartilhada. Todos os usuários precisam saber dessa senha. Essa é a nossa experiência 7. O último nível de segurança, ou a mais alta segurança, é a utilização de um servidor na rede com fio do ponto de acesso. É o que nós chamamos de WPA empresarial. O ponto de acesso não faz mais a autenticação, ele passa isso para um servidor de autenticação. Esse servidor pode ser um servidor rádios, que deve estar conectado à rede com fio do ponto de acesso. O host sem fio solicita a autenticação, o ponto de acesso avisa que ela é rádios, então o host sem fio precisa informar provavelmente o usuário, senha ou ter um certificado digital. O ponto de acesso passa toda a tarefa para o servidor rádios, que dá uma resposta de sim ou não para se esse host sem fio deve ou não ser conectado à rede. Eis aí o exemplo, que é a nossa experiência 8, a configuração do ponto de acesso com WPA empresarial. Temos a configuração do servidor rádios, ele está na mesma rede local do ponto de acesso, então 192.168.1.100, a porta padrão é 18.12, e cada servidor rádios pode conectar a vários pontos de acesso, cada ponto de acesso com a sua senha respectiva. Nesse caso, nós usamos a senha rádios 123, já que é um exemplo. Obrigatoriamente o host 192.168.1.100 tem que estar conectado a uma das portas do switch e rodando um servidor rádios. A maneira mais simples de fazer isso é com um servidor chamado FreeRadios, que roda no Linux. O grande problema é que esse servidor é de configuração bastante complicada à primeira vista, porque ele é extremamente desconhecido. Nunca funciona com as opções default, porque não há usuários cadastrados ou meios para autenticar-se. Nós temos outros meios de aumentar a segurança em uma rede local sem fio, além destas vistas, mas não veremos nesse curso. Nós podemos usar um hotspot, um servidor proxy HTTP, iptables, sistemas de detecção de intruso ou pote de mel.